continuar aí, vamos falar um pouco de fontes renováveis, começar pela hidroeletricidade, tá? E vamos entender primeiro que, assim, energia hidrelétrica no Brasil compõe 65% da nossa matriz elétrica, o que é diferente de matriz energética. Matriz elétrica, é o que o nome já diz, está falando de geração de energia elétrica, essencialmente. Quando a gente fala em matriz energética, aí a base dessa nossa matriz é o petróleo. E o petróleo no Brasil ele não é utilizado só para geração de energia elétrica. Na verdade, a menor parte, é geração de energia elétrica. Ele é usado com outras finalidades, né, como geração de subprodutos, né, energia para a indústria. Então, assim, a base da nossa matriz energética é o petróleo. A base da nossa matriz elétrica, 65% da nossa matriz elétrica, vem de hidroeletricidade. E aí, se a gente for lá, né, no OBS 1 no Brasil, a gente já percebe o que o Brasil tem que colabora aí para a utilização dessa energia. O Brasil é um país de clima tropical, ou seja, que conta com muita chuva. Os rios no Brasil são perenes, ou seja, boa parte desses rios não seca e são de grande volume de água. O Brasil está localizado numa posição privilegiada, né, atrás da Cordilheira dos Andes, então recebe a umidade que vem da cordilheira. Inclusive o rio Amazonas é gerado lá no alto do Peru, a 5.000 metros da Cordilheira dos Andes. E no Brasil predominam rios de planalto, galera. Ou seja, o território brasileiro é cercado por quedas d'água naturais. Isso obviamente colabora aí para a construção de uma barragem, tá? O impacto ambiental, e não é que não gera impacto sim, mas o impacto ambiental e o custo da obra tende a ser menor, tá certo? Então, galera, vamos pegar uns pontos aí. Eu posso dizer que a energia hidráulica ela é uma energia limpa, ela é uma energia barata, a fonte é basicamente a água que vem do rio, é uma energia fluvial, e é uma energia muito interessante para aqueles países que detêm aí boa parte do seu território aí contemplado por rios. Só que ela gera problemas como qualquer outra fonte. Ela não polui aí a atmosfera, mas ela tem outras formas de poluição, de degradação. Então eu dividi os problemas em problemas sociais e problemas ambientais. Vamos começar pelos ambientais que eu coloquei aí na ordem. Redução da biodiversidade. Vamos lembrar, galera, para a construção de uma hidrelétrica, o que você faz? Você constrói a barragem, né? O paredão ali para apresamento da água, você constrói o muro, né? A estrutura para conter essa água de um rio, aí você faz a queda d'água, a barragem. Essa água ela vai apresá-la ao rio e ela tende a criar um lago artificial, né? Então ela vai fazer o apresamento da água que vem do rio, ela acaba alagando as áreas do entorno, e com isso você tem naturalmente uma perda da biodiversidade local. Por quê? Porque você constrói um lago artificial e esse lago tende a ocupar as áreas do entorno desse rio, né? Uma área maior ou menor dependendo do tamanho da sua hidrelétrica. E isso obviamente vai gerar uma perda de biodiversidade, vai gerar um impacto ambiental significativo, tá? Sem falar que, na verdade, quando você constrói essa barragem, você diminui a vazão do rio, o fluxo de água do rio. Quando ele passa pela barragem, ele vai automaticamente passar, né, de uma forma mais lenta, uma água menos acelerada, né? Tudo bem? Além disso, galera, você tem geração também, quando há o alagamento da matéria orgânica ali do entorno, um processo chamado de eutrofização. Você vai alagar a cobertura vegetal do entorno. Essa cobertura vegetal ela não vai conseguir fazer respiração celular, ela não vai conseguir fazer respiração aeróbia, ela vai fazer respiração anaeróbia, né? E aí a tendência é a formação de lagos ácidos no entorno. Processo de eutrofização, tudo bem? Se você pegar aí uma planta que não seja adaptada à água, colocar ela embaixo d'água, ela vai apodrecer, vai começar a liberar metano, que é um gás poluente, nesse sentido isso pode acontecer. Ela vai começar a borbulhar, liberar metano ali, e essa água ela vai se tornar naturalmente mais ácida, tá? Além disso, coloquei como outro ponto aí o alagamento de áreas verdes, a perda de áreas de cobertura vegetal, tá certo? Tudo bem, galera? Coloquei também, desculpa, alteração do microclima. Por quê? Porque em áreas onde há construção de hidrelétrica, naturalmente chove mais, né? Você vai ter maior índice de chuvas, porque a construção do lago colabora para a evaporação. No caso dos problemas sociais, a gente vai ter aí, a gente vai ter deslocamento da população ribeirinha, que é a população que vive à margem desse rio, que depende das atividades do rio. A gente vai ter também
o alagamento de terras agricultáveis, terras que poderiam ser voltadas para o desenvolvimento da atividade agrícola. Vamos lembrar que a gente está falando aí de margens do rio, e essas margens elas contam com sedimentos de aluvião, sedimentos que vêm do alto do rio e que trazem fertilidade a esse rio. Então, obviamente, se você alaga essas áreas, você perde essa fertilidade, tudo bem? Outro ponto é a questão da perda do patrimônio histórico, do patrimônio cultural. Isso acontece em função do alagamento de determinadas áreas, né? Veja um filme, uma indicação de filme bacana para vocês, um filme chamado Narradores de Javé, que conta aí com uma historinha, né, de uma cidade que está prestes a ser alagada pela construção de uma hidrelétrica e que busca, a partir da história da cidade, evitar esse alagamento, tá? É isso que pode acontecer, né? A gente tem como exemplo de um processo de alagamento aí de patrimônio cultural Canudos. Canudos está debaixo d'água em função da construção de uma hidrelétrica, né? Uma hidrelétrica na região nordeste, na Bahia, tá? Então, galera, isso é um processo natural, tá certo? Natural, eu digo, na construção da hidrelétrica, tá certo? Coloquei 2 OBS para você, na verdade 3 OBS, né? Deixa eu olhar aqui direito. 3 OBS. E aí, vamos falar rapidinho sobre os 2 últimos. Sobre o território brasileiro eu já comentei. O segundo OBS aí de Itaipu Binacional. Itaipu é a maior hidrelétrica do mundo em termos de geração de energia. A Frida tá me mordendo aqui, ó. Para, fica quieto. Itaipu é a maior hidrelétrica em termos de geração de energia. Não é a maior do mundo em termos de tamanho. Ela conta com 20 turbinas. 3 Gargantas na China conta com 32. Mas ela é a que gera mais energia, porque a gente gera energia em Itaipu o ano todo, diferentemente de 3 Gargantas, que é só no período de verão. No período de inverno há o congelamento dos rios aí nas cadeias montanhosas do entorno, do Himalaia, por exemplo, e aí não há geração de energia, tá? Itaipu é binacional, pertence ao Brasil e ao Paraguai. Ela foi construída em 1984 e nós financiamos essa construção. Inclusive o Paraguai ainda paga por essa obra, né? E ela gera aí basicamente 89% da energia no Paraguai. E o Brasil, ele compra energia excedente produzida pelo Paraguai. E a gente compra por um preço mais baixo, né? Lá em 2007, 2008, isso gerou até um problema, uma renegociação do acordo, porque o Brasil pagava muito menos por essa energia do que se paga no mercado internacional. E a gente renegociou esse acordo, isso já no segundo governo Lula, tá? Outro ponto que eu coloquei aí é a hidrelétrica de Belo Monte. Belo Monte, galera, é considerada uma hidrelétrica a fio d'água. Primeiro vamos lembrar onde é que fica Belo Monte, diferentemente de Itaipu, que fica na região de Foz do Iguaçu, ali na tríplice fronteira, basicamente na fronteira com o Paraguai, na verdade, né, próxima à tríplice fronteira. No caso de Belo Monte, a gente está falando de Pará, a gente está falando do município de Altamira, né? E vamos lembrar que Belo Monte, por ser uma hidrelétrica a fio d'água, ela vai ter menos impactos no que se refere à construção do lago artificial. Ela tende a precisar aí de um lago menor, se comparado ao Itaipu, por exemplo. Ela é a 3ª maior do mundo e a 2ª maior do Brasil. Durante muito tempo essa obra ficou embargada, né? Ela ficou basicamente, até por determinações superiores da OEA, inclusive, essa obra de construção de Belo Monte ficou embargada. Ela voltou no início dos anos 2000, nós terminamos essa obra, só que essa obra ela trouxe aí impactos ambientais, impactos sociais bastante significativos para esse município de Altamira e para aquela região, como por exemplo, o deslocamento de população indígena que vivia no entorno, né? Essa obra também, né, na própria formação ali do grupo responsável pela construção da obra, um grupo formado por algumas empresas, por 3 empresas, casos de corrupção foram declarados aí na construção da obra. Marina Silva, que foi candidata à presidência aí na última eleição, ela era ministra do Meio Ambiente no período, ministra do governo Lula, e ela rompe com o governo em função da construção de Belo Monte. Já teve apelos aí, inclusive, de artistas, né, atrizes, atores, contra a construção, um apelo internacional contra a construção de Belo Monte. E no último relatório aí do mapa da violência no Brasil, Altamira apareceu inclusive como o município mais violento do Brasil. Isso se dá muito em função da atração populacional, em função da construção de Belo Monte. Belo Monte caiu recentemente no Enem, tá, galera? Justamente essa característica, o fato dela ser uma hidrelétrica a fio d'água, assim como as hidrelétricas construídas, as hidrelétricas de Jirau e Santo Antônio, construídas no Rio Madeira, próximo ao Acre e a Rondônia, certo?
São hidrelétricas, são as novas hidrelétricas, o novo modelo de engenharia, hidrelétricas construídas a fio d'água, necessitam de menos espaço aí para a construção do lago artificial, beleza? Esse vídeo ficou grande também, a hidrelétrica é um assunto bem interessante, se tratando principalmente de Brasil. Os próximos eu imagino que vão ser menores, tá? Vou subir esse vídeo aí e já disponibilizo para vocês. Um abraço.